Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de microbiologia. E hoje o nosso assunto é sistema imunológico. Solicito a todos que peguem caneta e caderno, façam suas anotações, porque a aula já vai começar. Bem, vamos discutir hoje o sistema imune e mecanismos de respostas imune inata e adquirida. A imunologia é o estudo de respostas do organismo que fornece imunidade, ou seja, proteção contra as doenças. Ainda que o sistema imune seja muito complexo, certos componentes do sistema imune são facilmente detectados, como por exemplo os anticorpos. O sistema imunológico, também chamado de imune ou imunitário, é o conjunto de células, tecidos, órgãos responsáveis pela retirada de agentes ou moléculas estranhas do organismo de todos os seres vivos, com finalidade de manter a homeostasia dinâmica do organismo. O funcionamento do sistema imune consiste na resposta coletiva e coordenada das células diante dos agentes estranhos. Isso caracteriza resposta imune. O sistema imune é dividido em dois tipos de imunidade, que caracterizam-se dois tipos de resposta: a imunidade inata ou natural, resposta imune inata, e a imunidade adquirida ou adaptativa, resposta imune adquirida. A imunologia é o estudo das respostas imunológicas do organismo, como o corpo se defende e responde à ação de agentes patogênicos. Essa resposta se dá pela ação de células do sistema imune que produz os anticorpos. O sistema imunológico baseia-se nas relações antígeno-anticorpo. O antígeno-anticorpo, substância estranha que induz uma resposta imune. O anticorpo, proteína do soro que reage especificamente a uma substância estranha, no caso o antígeno. São também chamados de imunoglobulinas. Bem, o sistema imune é dividido, né, como nós acabamos de citar, são dois tipos de resposta: a imunidade inata e a natural, e a imunidade adquirida adaptativa. O sistema imunológico baseia-se nas relações do anticorpo. Acabamos de citar o antígeno, que são substâncias estranhas que induzam uma resposta imune por causar uma produção de anticorpo, ou os linfócitos sensibilizados que reagem especificamente com a substância imunogênia, o anticorpo proteína de soro, que foi induzida por e reage especificamente a uma substância estranha. O sistema imune fornece mecanismos de defesa específicas contra uma variedade de substâncias estranhas ao nosso corpo, chamados de antígenos. Esses antígenos podem ser quem? Pode ser vírus, pode ser bactérias, fungos, moléculas de proteína. O sistema imune é uma organização complexa de tecidos e células, produtos e mediadores químicos biologicamente ativos, e todos interagem para produzir a resposta imune. A resposta imune reconhece e relembra diferentes antígenos. A imunidade específica é caracterizada por três propriedades. Vamos falar dessas três um pouco: reconhecimento, especificidade e memória. O reconhecimento refere-se à habilidade do sistema imune de reconhecer diferenças em um número muito grande de antígenos e distingui-los. A especificidade refere-se à habilidade de dirigir uma resposta a um antígeno específico. Memória é a referência à habilidade do sistema imune de lembrar-se de um antígeno muito tempo depois de ter tido um contato inicial. Imunidade, como nós citamos, né, são dois tipos de mecanismo: imunidade inata ou não específica e sistema imunitário adquirido, humoral e mediada por células. Temos aqui as características da imunidade inata e adquirida. A inata, presente ao nascer, não muda a intensidade com a exposição. Não é específica.
Adquirida resposta específica, adquirida a partir da exposição, aumenta a intensidade com a exposição. Imunidade inata, barreiras físicas e químicas, a pele, o tecido tegumentar, essa barreira mecânica, acidez gástrica, células fagocitárias, células matadoras naturais, as naturais killers. Imunidade humoral. O anticorpo, né, uma imunoglobulina específico e neutralizador, é o principal mecanismo de defesa contra os micróbios extracelulares e suas toxinas. Imunidade mediada por células. Leucócitos são responsáveis pela limpeza do organismo, retirada de células mortas, renovação de determinadas estruturas, rejeição de enxertos e memória imunológica. Componentes da imunidade inata e adquirida. A inata, barreira mecânica, produtos secretados, células, macrófagos, granulócitos e as naturais killer. A adquirida, produtos secretados, células, linfócitos. Temos aqui uma imagem, né, das células do sistema imune e nós temos, né, o tecidos, né, que são os linfonodos, os baços, tonsilas e timo, são os órgãos do sistema linfático, né, que fazem parte aí da nossa defesa. Sistema imune inato, células da medula óssea, produção de sangue e tecidos, né? Então temos os monócitos, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, mastócitos, células dêntricas e as naturais killers. Componente humoral, sistema complemento. Proteínas de fase aguda. Como protegem? Bom, os neutrófilos, fagocitose de bactérias, eosinófilos matam parasitas. As naturais killers matam células infectadas por vírus. Os macrófagos fagocitam, né? E apresentação de patógenos. As dêntricas, fagocitose e apresentação de patógenos. E os matócitos matam parasitas. Bem, os principais tecidos dos órgãos nós citamos, né? Vamos falar então, né, dos linfócitos, né, que são as principais células responsáveis pela resposta imune, os linfócitos T, que tem essa resposta imune contra vírus, fungos e tumores. E os linfócitos B, contra bactérias e toxinas. Os órgãos linfóides primários, né, que nós citamos os órgãos, né, o timo, a medula óssea, e os órgãos e tecidos linfóides secundários, nódulos linfáticos, o baço, tecido linfóides associado ao intestino, ao apêndice, amígdalas, placas de Peyer e tecidos linfóides associados aos brônquios. As imunoglobulinas são proteínas produzidas por células plasmáticas secretadas no organismo em resposta à exposição ao antígeno. Bom, e aí se classificam, né? IgA, IgG, IgM e IgE, que nós já vamos citá-las. Bom, vamos falar um pouquinho da imunidade inata, né? A imunidade inata é a primeira linha de defesa do organismo, com a qual ele já nasce. É uma resposta rápida, não específica e limitada aos estímulos estranhos ao corpo. É representada por barreiras físicas, químicas e biológicas, células e moléculas presentes em todos os indivíduos. E as principais componentes da imunidade inata são, bom, barreiras físicas e mecânicas, como nós citamos, né, retardam, impedem a entrada de agentes infecciosos. Aí podemos citar a pele, o trato respiratório, membranas, mucosas, fluidos corporais e até realmente os reflexos, como tosse e o espirro. Barreiras fisiológicas inibem e eliminam o crescimento de micro-organismos patogênicos devido à temperatura corporal. A acidez do trato gastrointestinal rompem as paredes celulares e lisam, né, células patogênicas através de mediadores químicos, lisozimas, interferons e o sistema complemento.
Barreira celular, né, que endocitam, fagocitam as partículas e micro-organismos estranhos, eliminando-os, né? E aí nós temos os linfócitos, natural killers, nós temos os leucócitos, né, fagocíticos, e neutrófilos, monócitos e os macrófagos. Bem, e a barreira inflamatória, reação à infecção com danos teciduais, que induzem células fagocitárias para a área afetada. A resposta imune inata é capaz de prevenir e controlar diversas infecções e ainda pode otimizar as respostas imunes adaptativas contra diferentes tipos de micro-organismo. É a imunidade inata que avisa sobre a presença de uma infecção, acionando assim o mecanismo de imunidade adaptativa contra micro-organismos causadores de doenças que conseguem ultrapassar as defesas imunitárias inatas. Bem, vamos falar um pouquinho agora da adquirida ou adaptativa. Imunidade adquirida ou adaptativa é ativada pelo contato com agentes infecciosos e sua resposta à infecção aumenta em magnitude a cada exposição sucessiva ao mesmo invasor. Existem dois tipos de imunidade adquirida, né? A imunidade humoral e a imunidade celular. A imunidade humoral gera uma resposta mediada por moléculas no sangue e nas secreções de mucosa, chamadas de anticorpo. Produzidas pelos linfócitos B, sendo o principal mecanismo de defesa contra organismos extracelulares e suas toxinas. Os anticorpos reconhecem os antígenos, qualquer partícula estranha ao corpo. Neutralizam a infecção, eliminam esses antígenos, por variados mecanismos efetores. Por sua vez, a imunidade celular gera resposta mediada pelos linfócitos T. Quando o micro-organismo intracelular, como o vírus e algumas bactérias, sobrevivem e proliferam dentro das células hospedeiras, estando inacessíveis para os anticorpos circulantes, as células T promovem a destruição do micro-organismo ou a morte das células infectadas para eliminar essa infecção. A imunidade adquirida ainda pode ser classificada em imunidade ativa e imunidade passiva. A imunidade ativa é aquela que é induzida pela exposição ao antígeno. Assim, o indivíduo imunizado tem um papel ativo na resposta ao antígeno. A imunidade ativa pode ser natural quando adquirida através de doença, ou passiva quando adquirida por meio de vacinas. A imunidade passiva é a imunização por meio de transferências de anticorpos específicos de um indivíduo imunizado para um não imunizado. A imunidade passiva é chamada de natural, quando acontece, por exemplo, através da transferência de anticorpos maternais para o feto. É artificial quando há passagem de anticorpos prontos, como um soro antiofídico, por exemplo, contra veneno de serpentes. Bem, nós temos aqui, né, uma contagem de leucócitos, né, que muitos de vocês já devem conhecer, né? Quem aqui nunca fez, né, um hemograma, um exame de sangue, para saber como estão os processos de infecção. Então temos aqui, né, uma contagem de adulto normal de 5 a 10 mil leucócitos, e aí temos os números que já indicam uma alteração. Leucócitos, né, nós temos os granulócitos e os agranulócitos. Bom, os granulócitos, né? Grânulos no citoplasma, neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Granulócitos sem grânulo no citoplasma, linfócitos e monócitos. Glóbulos brancos podem ser mononucleares, linfócitos e monócitos. Poliformonucleares são os eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Quando os monócitos fazem diapedese, penetrando e se fixando nos tecidos, recebem o nome de macrófago. Neutrófilos, a sua função é a defesa contra a infecção bacteriana e processos inflamatórios quando realizam diapedese. Libera lisozima, lactoferina e colagenase, uma proteína bactericida que aumenta a permeabilidade APB.
Temos aqui de AP10, né, capilares perdendo plasma e nutrindo os tecidos. Percebe-se que os leucócitos fazendo de AP10 e fagocitando bactérias devido a processos inflamatórios em camadas de tecidos, acaba, né, transmitindo, né, esses transmissores histamínicos e aí acabam sendo liberados, né, é, os leucócitos para fagocitar essas bactérias. Os eosinófilos, né, de 2 a 4 de leucócitos de sangue, pouco maior que o neutrófilo, a sua função envolvidos nas infecções parasitárias, processos alérgicos, libera a estaminase. Basófilos, função responsáveis pela resposta alérgica e liberação de histamina, igual aos dos mastócitos. Mastócitos, células conjuntivas que liberam mediadores de inflamação, histamina, heparina e fatores quimiotáxicos dos neutrófilos. Monócitos são maiores leucócitos circulantes, originam os macrófagos, participam da formação dos osteoclastos que digerem hidroxiapativa e devolvem cálcio e fosfato para o sangue, mediado pelo paratormônio. Vimos isso, né, em anatomia, sistema endócrino. Linfócitos, seu número varia de acordo com o estado de saúde do paciente, né? Então também tem questões de depressão e estresse que acaba diminuindo, né? Linfócitos T, responsáveis pela imunidade celular e destruição de células infectadas. E o linfócito, né, o linfócito natural killer, lisam células estranhas, tumorais, infectadas por vírus. São ativadas por citocinas. O linfócito B produz anticorpos, né, as imunoglobulinas, quando expostas a antígenos. As imunoglobulinas são classificadas em IgA, IgG, IgM e IgE. A IgA, predominante nas lágrimas, saliva, leite materno, secreções respiratórias e trato gastrointestinal, fornece proteção contra organismos que invadem estas áreas. Temos o IgG, também chamada de gama-globulina, fornece imunidade a longo prazo e é a única que atravessa a placenta e fornece ao recém-nascido a imunidade que vai durar vários meses. IgM, primeira produzida em resposta a um antígeno, mas não fornece imunidade a longo prazo. E o IgE está envolvido em reações alérgicas e infecções parasitárias. Bem, vamos falar um pouquinho mais, né, sobre as células sanguíneas, que né, fazem parte de diversos tipos de células que compõem o corpo humano. Nós citamos um pouco de cada uma, né? Cada uma delas possui uma função específica que acabamos de ver. É um ciclo de vida que estiver, né, que elas estão saudáveis. Porém, caso se elas estiverem cancerosas, essas duas características mudam completamente. Isso acontece principalmente em casos, né, dos cânceres hematológicos, mas também pode acontecer nos sólidos. A medula óssea é encontrada na cavidade interna dos ossos que ocorre a produção das células do sangue. Neste local está as células tronco, né, o sistema hematopoético, responsável por essa produção. Depois que o elemento sanguíneo desempenhou a sua função e fica velho, ele sofre a morte celular espontânea, chamada de apoptose. É que nós citamos, né, as naturais killers, né? Esse ciclo acontece durante toda a vida de uma pessoa saudável. O sangue é composto por plasma que contém água e proteínas e três tipos de células sanguíneas: os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas. Bem, nós falamos um pouquinho, né, dos IgE, das imunoglobulinas, falamos um pouco também dos macrófagos, linfócitos, monócitos, mastócitos. E vamos falar um pouquinho, né, do processo de vacinação. A vacinação é um dos métodos de combate a doenças que mais salvou vidas desde a sua descoberta. Segundo a Organização Mundial da Saúde, graças às vacinas, são evitadas a cada ano
entre 2 e 3 milhões de mortes por doenças preveníveis. Mas você sabe como a vacina combate? Para entender a vacina como age no corpo, primeiro precisamos saber de que forma nosso sistema imunológico trabalha. Quando o agente invasor entra em contato pela primeira vez com o organismo, o sistema imunológico começa a produzir anticorpos, sim, os anticorpos que nós citamos, para combater especificamente aquela infecção. Esse processo, porém, pode levar até 2 semanas. E, nesse meio tempo, podemos ficar doentes. A vacina tem um papel de antecipar uma possível invasão, pois induz o sistema imunológico a reconhecer o vírus ou a bactéria, apresentando ao organismo em uma forma mais branda, que não faz mal à saúde. A vacina treina o nosso corpo para que ele seja capaz de reconhecer o patógeno no futuro e saiba como criar um anticorpo para combatê-lo, porém, sem ficar doente. Existem dois tipos de anticorpos, né? Nós citamos, né, o anticorpo humoral e o anticorpo celular de memória. O humoral é aquele produzido após tomarmos uma vacina ou quando um antígeno entra em contato conosco. Após um tempo, esses anticorpos tendem a diminuir em nosso corpo, pois não estão recebendo alertas sobre a doença que foram treinados para combater. Mas isso não quer dizer que não estejamos imunizados. E é aí que a célula de memória entra em cena. Nosso corpo tem a capacidade de lembrar de todos os patógenos com quem já entrou em contato por causa de célula de memória. E por isso que, em muitos casos, ficamos protegidos independentemente de quanto tempo faz que recebemos a vacina ou pegamos a doença. Se houver entrada do vírus ou da bactéria no corpo, a célula de memória será ativada e acionará o sistema imunológico, que vai começar a produção de anticorpos. Podemos pensar assim, então, os anticorpos são como soldados que combatem doenças específicas, só que para saber combater aquela doença, eles demoram um pouco tempo para aprender. Esse intervalo vai depender do tipo de patógeno de cada organismo depois que adquirir aquele conhecimento. Os soldados estão prontos para nos proteger toda vez que entramos em contato com o vírus ou a bactéria em questão. Quais são as diferenças entre vacinas da Covid? Bom, vacinar-se é um ato necessário para a proteção individual e coletiva. Por meio dele, algumas doenças já foram erradicadas, como a varíola e poliomielite. E apesar de nenhuma vacina ser 100% eficaz, hoje a imunização é essencial para prevenir óbitos, casos graves de Covid e para conter a pandemia. 4 vacinas, né, contra a doença já receberam autorização das agências, né, e cada vez mais temos mais vacinas autorizadas ou emergenciais ou autorização definitiva, né, que são autorizadas, né, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para uso no Brasil. Temos a Coronavac, vacina do Butantan, produzida em parceria com a biofarmácia, né, a biofarmacêutica chinesa Sinovac. E os imunizantes das empresas AstraZeneca, Pfizer e Janssen, mas somente 3 primeiras, né, sendo utilizadas nos programas nacional de imunização do Ministério da Saúde até o momento. Logicamente que está tendo mais solicitações de vários laboratórios, mais vacinas devem ser autorizadas e logicamente que nós estamos avançando muito no processo de vacinação. Como nos Estados Unidos, que já está ocorrendo, já está acontecendo a vacinação de menores de 12 anos, governadores já entraram com pedido que está sendo avaliado, né, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Bem, nós estamos então, né, passando por um processo de vacinação, aonde nós temos aí, né, muita conscientização, né, está tendo, né, muito está se falando sobre vacinação no nosso país. A vacinação avançando é importante, mas vale lembrar que nós estamos enfrentando uma pandemia.
Como a nossa aula, né, nós começamos a falar de vírus na penúltima aula e hoje é sistema imunológico, não tinha como nós não deixarmos, né, de citar sobre o coronavírus, né, SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19. É importante que o mundo inteiro se vacine, mas nós podemos afirmar que, infelizmente, né, a Organização Mundial da Saúde, ela tinha estipulado uma meta que, final de 2021, 40% da população de todo o planeta deveria estar vacinado, consequentemente, no primeiro ou segundo trimestre de 2022, 70%. Países como o Brasil e países da Europa, e os ricos, é claro, já avançaram e muito. Porém, alguns países que sofrem guerras civis, países que sofreram por desastres naturais, não estão conseguindo vacinar a sua população. E neste momento, né, nós estamos vivendo aí um processo, né, caminhando, né, avançando as vacinações e caminhando para um controle, porém a Organização Mundial da Saúde já soltou um alerta que a China, por exemplo, já aumentou, né, os níveis de restrição, né, já soltou um alerta, e não somente a China que vai sediar os Jogos Olímpicos em 2022 em fevereiro. Temos também picos, né, surtos, um ressurgimento, um crescimento de casos na Europa. E no Brasil, por exemplo, nessa semana nós passamos aí por uma semana de queda e depois tivemos aí um aumento, né? E a justificativa foi que foi números reprimidos de óbitos. Bem, precisamos ainda discutir muito, né, estar muito atentos e mantendo, logicamente, né, as profilaxias preventivas, né, as medidas preventivas para que todos nós possamos estar seguros utilizando as nossas máscaras, realizando higienização das mãos e evitando aglomerações. Bem, alunos, chegamos no final dessa aula e vocês vão receber ainda um material complementar sobre sistema imunológico. Terão ainda uma atividade e ainda irei mandar ainda um vídeo complementar. Agradeço a todos vocês, um grande abraço e até a próxima aula, alunos!